Oi pessoal, eu sei que eu tô devendo para vocês um legítimo episódio mesmo do Penso Logo Assisto, que trate aí de algum conceito, problema ou ideia filosófica. E esses vídeos são um pouco mais chatos, né, de montar o roteiro, dá mais trabalho, eu tô numa fase meio corrida. Então eu decidi fazer um vídeo que seja mais fácil de elaborar um roteiro por enquanto. O que não significa que a gente não vai ter aí episódios novos do Penso Logo Assisto em breve. Tem 2 pelo menos que estão engatilhados. O primeiro é sobre o sentido da vida, e aí é um vídeo que eu tenho muito carinho, que eu acho que vai ser uma grande contribuição que eu tenho a fazer com o canal. E o segundo é sobre o valor de jogar jogos. Na verdade, um pouco mais complexo que isso. Envolve computação e tal. Então esse vai ter um pouco mais de trabalho e vai vir um pouco mais pra frente. Bom, e o tema que eu escolhi para abordar neste vídeo aqui é uma pergunta que já me fizeram várias vezes na minha vida. Seja pessoalmente, seja vocês, meus caros espectadores. Por exemplo, como uma pergunta lá na página do Facebook do canal, que é: vale a pena eu fazer uma faculdade, uma graduação em filosofia? Bom, e aí tem 2 jeitos principais, pelo menos, de entender essa pergunta, né? O que a gente quer dizer quando a gente faz essa pergunta. E eu vou tentar responder brevemente esses 2 jeitos nesse vídeo aqui. O primeiro sentido tem a ver com uma noção de formação, né? De capacitação. Dadas as minhas pretensões de carreira e o estado atual do mercado de trabalho, vale a pena eu fazer uma faculdade de filosofia? Aí o segundo sentido é mais ou menos assim. Bom, eu decidi que eu quero estudar filosofia mais aprofundadamente. Vale a pena eu fazer uma faculdade de filosofia para isso? Ou eu, estudando sozinho, por conta própria, vou conseguir um conteúdo num nível similar ou até melhor de aprofundamento do que se eu fizesse uma faculdade? Bom, eu vou começar respondendo a primeira, que tem aí bastante a ver com a ideia de fazer filosofia como uma primeira faculdade. Aí estão pensando aí especialmente nos jovens, né, que estão acabando de sair do ensino médio, na fase aí do vestibular, e estão considerando o que eles vão fazer, e estão cogitando essa coisa que é o terror de muitos pais, que é fazer a filosofia logo de cara como primeira faculdade. Bom, se você fizesse essa pergunta para vários dos meus colegas que também se graduaram em filosofia, a resposta seria muito simples para eles. Não, tá? Não vale a pena. Mas calma, a resposta que eu vou dar é um depende, mas é um depende qualificado. Bom, para tomar essa decisão, é importante você pensar em 2 coisas principais, que são basicamente 2 questões que você tem que responder. Aí eu vou estar falando aqui especificamente sobre filosofia, mas esse conselho que eu vou dar serve não só para outras áreas mais exóticas, digamos assim, como para qualquer curso que você pretenda fazer de modo geral. Aí é um conselho que eu estou dando não por uma questão de experiência de vida, mas porque é algo que eu parei de pensar e que eu acho que faz muito sentido. E aí você me diz se você também acha que não parece que faz sentido. Bom, as 2 questões que você tem que responder são: primeira, qual carreira que eu quero seguir, né? Que atividade profissional eu quero exercer? O que eu quero ser quando crescer, digamos assim? E onde entra aí a graduação que eu estou pensando em fazer? Em que ela contribuiria para essa carreira? Que tipo de treinamento ela vai me dar? E que oportunidades, que opções ela me oferece? E a segunda questão para você responder é: quais são de fato, né, as opções que essa graduação me dá, que oportunidades ela me abre, etc. E aí a ideia é você responder essas 2 e ver se as coisas casam, né? Me parece que boa parte da insatisfação que muitas pessoas sentem com a primeira escolha de graduação que elas fizeram vem do fato de elas não terem pensado muito e não terem respondido essas questões antes de terem entrado na faculdade. Bom, responder essas 2 questões é realmente muito difícil, especialmente a primeira, e aí é uma coisa mais pessoal mesmo, você que vai ter que decidir. Mas como elas estão relacionadas, respondendo a segunda já ajuda um pouco a responder as 2 juntas. E nisso eu posso ajudar um pouco aqui para o caso da filosofia. Bom, então vamos lá. Quais são as opções de carreira que um curso de filosofia te oferece? Uma graduação em filosofia. Se você for entrar, por exemplo, nesses sites tipo Guia do Estudante, que talvez seja o melhor exemplo assim, de catalogar carreiras, etc., você vai ver que eles citam como atividades que um filósofo pode exercer, além da docência, né, da aula, coisas como ser crítico de arte, curador de museu, escrever artigos aí para uma coluna num jornal, numa revista, trabalhar em ONGs como um consultor, etc. E aí se você for ver o que alguns sites de universidades dos Estados Unidos usam para propagandear, né, a relevância do curso deles, eles citam, por exemplo, que os egressos aí, né, do curso de filosofia têm a maior renda média do que vários outros cursos de humanas, e que tem várias empresas modernas solicitando graduandos em filosofia pelo treinamento analítico que eles têm como um diferencial bacana e tal. Mas vamos lá, qual que é o problema com essas coisas? Isso tudo que eles listam é mentira? Não. O problema é que são exceções, são atividades para as quais a filosofia entra mais como um diferencial do que propriamente aquelas capacidades que são mais decisivas e principais para você ocupar aquela posição. Essa coisa, né, dos Estados Unidos, falar que as empresas estão cada vez mais recrutando filósofos, embora seja verdade em alguns lugares do mundo, não sei se aqui no Brasil está realmente acontecendo. E de qualquer modo, não dá para contar com isso. Você quer trabalhar numa startup, por exemplo, não é uma boa ideia se fazer filosofia pensando nisso. Uma coisa que todo mundo sabe é que não dá para contar com inserção profissional pelo simples fato de você fazer nenhuma graduação, né? A graduação por si só não te garante nada.
Mas nesse caso, certamente ela não te garante que você vai poder trabalhar como crítico de arte, colunista de revista, etc. O mais seguro mesmo é você pensar que uma graduação em filosofia vai te abrir o caminho para a profissão de professor, tá? Aí seja professor em escola, né, principalmente no ensino médio, e aí você vai precisar de uma licenciatura também, seja como professor universitário, e aí você vai precisar, no mínimo, de um mestrado, mas geralmente também de um doutorado. E aí vale lembrar, né, que um professor universitário faz outras coisas que não só dar aula, como, por exemplo, ser orientador, organizar eventos acadêmicos, ser tradutor técnico, revisor ou parecerista de periódicos acadêmicos, etc. Aí sobre a situação aí do mercado de trabalho, eu particularmente não sei muito sobre a questão de você ser professor em escola, tá? Eu sei mais do que alguns colegas meus que estão nesse mundo aí me dizem. O que eu sei é que está numa situação meio instável, meio frágil. Teve essa questão recente aí, né? Essa filosofia ia deixar de ser obrigatória nas escolas e tal. Me parece pelo menos que essa instabilidade deve continuar, né? Não é porque a filosofia continuou no ensino médio que daqui a alguns anos isso não pode mudar. E se tivesse saído também, não é também o fim do mundo, que daqui a um futuro próximo nunca mais ela vai voltar e tal. Eu acho, tá, que num futuro próximo, pelo menos algumas escolas privadas iam manter a filosofia no currículo mesmo assim, como um diferencial, uma coisa que elas valorizem e tal. Agora, sobre a carreira acadêmica, né, ser professor universitário, eu diria que é um investimento a longo prazo e de alto risco. Você não só ia ter que ficar aí mais alguns anos após a graduação estudando, como para você ter um cargo, você basicamente ia ter que ficar esperando abrir um edital. E os editais têm ficado cada vez mais concorridos, né? Tá realmente insanamente concorrido. Então, para resumir esse primeiro sentido de vale a pena fazer filosofia, eu diria assim: você quer seguir uma carreira de professor, seja acadêmico ou professor de escola? Então, eu diria que compensa, ou até seria necessário, você fazer a graduação em filosofia. Sobre ser necessário até depende. Agora, se quer fazer qualquer outra coisa, aí eu acho que já não costuma compensar. No mínimo, você teria que pensar com carinho assim, na possibilidade de você fazer com uma segunda faculdade a filosofia, e aí fazer como primeira faculdade alguma coisa que te desse uma gama maior de opções, né? Aí falando sobre filosofia como segunda faculdade, isso me dá o gancho de falar então do segundo sentido da pergunta: vale a pena fazer filosofia? No sentido de quero me aprofundar em filosofia, vale a pena? Aí seja para acrescentar alguma coisa na sua carreira, no seu plano de carreira, seja só pelo amor ao conhecimento, você quer saber filosofia só por saber. Bom, de novo, depende, aí eu acho que depende mais de qual instituição, qual curso você vai fazer, mas aí eu já diria que em geral compensa sim, aí pelos seguintes fatores. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que estudar sozinho por conta própria e fazer uma graduação não são coisas mutuamente excludentes. Elas, na verdade, se complementam. Eu diria até que qualquer boa faculdade não só te incentiva a estudar por conta própria, como também te prepara para isso. Acho que boa parte dos assuntos que costumam cativar as pessoas a escolher algum curso ou outro acabam sendo questões mais específicas, né, ou avançadas, que você nem vê tanto assim na graduação. Então essa questão da especialização de você estudar por conta própria acaba sendo normal e esperado. Bom, um fator importante em favor de você fazer uma graduação é a possibilidade de você ser avaliado. Aqui no Brasil, as faculdades públicas costumam deixar que qualquer pessoa possa assistir os cursos como ouvinte. Ou seja, você não precisa estar matriculado no curso e nem ter nenhum vínculo com a instituição para você poder ir lá e assistir e acompanhar o curso. Contanto, né, que a sala não esteja lotada e tal. Aí muitos professores costumam deixar que os alunos que são ouvintes façam todas as atividades que são propostas para aquela disciplina e inclusive sejam avaliados, eles corrigem o seu trabalho, dão nota e tal. E isso é muito bacana. Você ser avaliado é importante não só para medir se você sabe tal conteúdo e tal, mas para ter esse retorno sobre as suas habilidades, né? Que no caso da filosofia principal é a capacidade de você se expressar argumentativamente, né? Seja num texto escrito, seja numa apresentação oral. Outra coisa é que, fazendo um curso, você tem a oportunidade de fazer parte de grupos de estudos e até de fazer uma iniciação científica, que é uma experiência bacana para você até se aprofundar em coisas mais específicas que você queira. Se bem que agora na pandemia isso fica mais bagunçado, né? Não tendo essa oportunidade de conviver pessoalmente com as pessoas, mas enfim. Aí um ponto que pode parecer menor, mas não é, muito importante, que é a possibilidade de, fazendo um curso, você poder usufruir de recursos como, por exemplo, uma biblioteca. A biblioteca da minha faculdade era muito boa e foi assim, uma parte fundamental de eu ter tido a formação que eu tive, assim, com a qualidade que eu tive. Ela era bastante completa, assim, atualizada, e tinha vários livros raros mesmo, assim, que eu dificilmente teria como ter contato se não fosse pela biblioteca. Então é algo que é subestimado, mas que é muito importante. Fora que muita gente gosta muito de estudar num ambiente com uma biblioteca e tal, né? E sente que estuda muito melhor do que estudar em casa e tal. Então isso pode fazer uma diferença também. Agora um ponto bem específico para a filosofia, né? Eu imagino que a maioria das pessoas que quer fazer filosofia, quer estudar mais a fundo, tenha como um dos principais objetivos estudar melhor, assim, obras clássicas de grandes filósofos. E aí, como eu até já mencionei no meu vídeo sobre top 5 livros mais surpreendentes que eu li na graduação de filosofia, as traduções
importam muito em filosofia, na qualidade das traduções. Então, seja para você ler no original ou uma boa tradução com um bom comentador, é importante você saber qual livro você vai seguir e tal. E aí os professores das faculdades costumam ser grandes especialistas nos autores que eles tratam, nos tópicos que eles trabalham. E eles vão saber te indicar não só traduções e comentadores, como te dar um contexto maior das obras, fazer algumas relações entre autores, temas e tal, que é o tipo de coisa que você teria muita dificuldade de conseguir sozinho, né? Só buscando na internet por recomendações e tal. Você tentar atacar, né, esses livros clássicos diretamente, sozinho, pode ser muito frustrante ou até levar a uma formação meio torta, né? Você não entender direito as coisas e tal. E aí vale ressaltar a importância e o poder dos professores, né? Um professor ruim pode acabar completamente com o interesse de alguém por algum assunto, fazer a pessoa se sentir incapaz, desmotivada e tal. E, por outro lado, um bom professor pode despertar aí um interesse para a vida inteira por algum tópico, motivar bastante o aluno e até servir como uma espécie de modelo, né? Tanto para quem quer ser professor quanto para quem não necessariamente. Eu diria que só a oportunidade de você ter aula com grandes professores já faz valer a pena você tentar fazer uma graduação, o que quer que seja que você quer se aprofundar mais. Eu tive o privilégio assim, de fazer grandes cursos com professores espetaculares e é um tipo de coisa que fez muita diferença, foi muito marcante na minha vida. Para os professores ruins, a gente tenta arranjar mecanismos para lidar com eles, mas eles não podem te afastar da possibilidade de ter essa experiência fantástica de ter um curso com um professor sensacional. Aí, por fim, vale comentar que se você tiver algum interesse filosófico mais específico, que não seja sobre filosofia de modo mais geral, especialmente se ele for casar aí com alguma formação prévia que você já tenha em outra área, talvez compense você não fazer a graduação, mas fazer uma pós-graduação em filosofia direto. Então é outra coisa aí para você pensar. Bom, então vamos fazer um resumão final sobre fazer filosofia como primeira faculdade. Pensa a fundo, assim, tenta responder aquelas duas questões que eu coloquei no começo, né, sobre pretensões de carreira e como que a graduação contribuiria para elas. É para você ver o que a graduação de fato te oferece. É muito importante não só você estudar o curso, mas falar com pessoas que se graduaram há pouco tempo naquele curso, ver o que elas recomendam. E aí definir. Eu diria que é assim. Você quer ser professor, seguir carreira acadêmica ou dar aula em escola? De filosofia? Se sim, eu diria que compensa. Se não, tende a não compensar. Considere fazer como segunda faculdade. Agora, se você quer fazer como segunda faculdade, com uma maneira só de se aprofundar em filosofia, eu acho que compensa sim, tá? Não é a mesma coisa do que você só estudar sozinho, por conta própria. Bom, por hoje era isso. Eu queria dizer assim, o meu alcance caiu demais, né? Nesses anos de hiato que eu fiquei sem fazer vídeo. Então, se você puder, além de se inscrever, se você não fez isso no canal e ativar as notificações, dar um curtir aqui, um gostei no vídeo. Se você puder compartilhar os meus vídeos com pessoas que você acha que vai se interessar, por favor, faça isso que você me ajuda. Curte também lá a página do canal do Facebook e a gente se vê na próxima. Cuidem-se, especialmente agora nesse tempo de pandemia, hein? Um abração, até mais.